Bom dia, pessoal, tudo bem? Tenho um pouco para conversar com vocês e também para passar uma atividade que a gente vai estar começando hoje, iniciando hoje, vocês, né, vão estar iniciando. Então, eu vou dividir essa parte da aula em duas, né? A primeira é para falar um pouco sobre as questões até agora e depois essa perspectiva aí do que a gente vai fazer daqui para frente, para finalizar esse ano, né, com coisas boas, com coisas não tão boas, mas via de regra tem alguns pontos bem positivos e alguns que eu também quero abordar aqui para a gente não ficar também achando que está tudo 100%, tá? Antes de mais nada, eu queria parabenizar a Rebeca pela participação no conselho parcial de vocês, né? É uma ferramenta política isso, é uma ferramenta para o aluno ir lá levar suas demandas, e eu sinto que a turma de vocês talvez seja a turma que mais precise disso, pelo menos na minha disciplina, que a participação em grupo ela é baixa, né, nas atividades também, mas a representação coletiva é muito baixa. Não sei como é o grau de envolvimento de vocês, mas eu deixo essa reflexão, assim, sabe? Se não há uma turma constituída, unida, que parta de alguém essa possibilidade de fazer isso acontecer, né? Acho que é legal, acho que é importante. Eu sei que a turma é pequena, né? No meu mestrado, por exemplo, tinham 4 alunos da minha turma, isso é muito ruim, porque você não tem poder de participação, quando um está mal, o outro, né, puxa para frente, o pessoal se cobrando, se puxando, né, isso não acontece quando a turma é muito pequena, com baixa participação. Mas como vocês têm mais 2 anos juntos ainda, eu acho que vocês poderiam refletir nisso, de alguém tomar essa frente, né? A Rebeca deu um primeiro passo ali, e eu acho que vocês podem estar refletindo sobre isso, porque vocês vão voltar semestre que vem no presencial, e é preciso melhorar isso, né? Tirando isso, gente, a questão das atividades ali é um outro ponto, mas eu quero focar na segunda avaliação. Eu corrigi ela ontem, né? Mandei para vocês as notas e mandei a avaliação qualitativa com os principais pontos, tá? Então, foi uma grata surpresa, porque eu acho que ficaram os materiais de muita qualidade para um primeiro vídeo, comparando até com as outras turmas que já fizeram, né? Acho que tem muito ponto positivo, tem bem mais pontos positivos ali. Gostei da coragem da maioria em aparecer, né? Eu até mandei para a professora Andréia e alguns nem ela não conhecia alguns alunos ali, né? Porque vocês não aparecem, não abrem câmera, não falam, então acaba tendo essa percepção, assim. Esse é o ponto positivo, né? Ficou muito legal. Eu coloquei lá as minhas perspectivas, porque eu acho que incentivando vocês a fazerem mais vai vir com mais qualidade ainda. Mas o único ponto que eu ressalto a nível da atividade é o entendimento do que é a epidemiologia, né? Alguns trabalhos focaram muito na parte clínica e na parte da definição da patologia, e a gente tem sempre que lembrar, e eu reforcei isso na avaliação lá nas correções, que a gente está falando em epidemiologia, e epidemiologia é a questão do grupo, é a questão do coletivo, né? Não a análise clínica em si. O Arthur, inclusive, pegou isso muito bem, e ele fala isso na apresentação, né? Que o nosso foco é até mais no período pré-patogênico, porque a gente investiga ou tenta determinar as questões sociopsicológicas, né, e os outros fatores multicausais ali da doença, não só a questão clínica. Então, algumas apresentações focaram mais na questão clínica, da definição da doença, das causas e tudo mais, o que ficou bem legal, mas pecaram um pouco na questão epidemiológica. Enfim, tirando isso, né, a gente teve um trabalho bem criativo, que foi da Milena ali também, que fez uma investigação, que dá trabalho, né, gente? Ir a campo, assim, pode parecer uma coisa simples, mas ela ainda convidou a irmã dela, então tem outros pontos aí. Os outros trabalhos, Júlia, Rebeca, todos ficaram bem legais, assim, nesse sentido, eu acho que ficaram muito bem feitos, tá? E outro ponto é cuidar com o tempo, né, gente? Teve gente que ultrapassou e muito. E por que isso é interessante? Porque pode parecer que não, mas é mais difícil tu elaborar um material em 10 minutos do que em 20, 30, porque você tem que sintetizar, você tem que elaborar um roteiro, né, para em 10 minutos conseguir colocar tudo aquilo que o tema pede. Então, por isso que fazer dentro do tempo é mais difícil do que você deixar livre e fazer o quanto quiser. E outro ponto, deixa eu ver, a questão da leitura, né? Ler demais, eu acho que é um problema que a gente tem que também, porque dá para identificar quem está lendo, né? Dá para perceber, e quem viu os vídeos e analisou sabe que dá para ver. E a questão das referências também, né? Eu coloquei lá nas avaliações que tem que colocar as referências, da onde você está tirando essas informações. Isso é um ponto base para nós.
Mas é isso, né? Eu acho que ficou muito legal. Vocês vão ver que no semestre que vem a gente vai fazer de novo isso e vai ficar melhor ainda. Vocês vão apresentar os sistemas de informação em saúde. E eu gosto de fazer essas atividades porque eu sei que dá trabalho, tira vocês da zona de conforto. E é por isso justamente que eu faço, para a gente não ficar só naquelas mesmas questões sempre. Tá bom? Parabéns a todos que fizeram, ficou muito legal. E para o outro ponto que eu lamento é que a votação foi baixa, né? Só 4 pessoas votaram nos materiais. Assim, vocês fizeram um trabalho, tiveram toda uma questão de fazer, e aí na hora de assistir, de avaliar, a gente criou os critérios, né? Criou os critérios no sentido assim de fazer a atividade, e aí na hora de avaliar os vídeos aqui, só a Júlia e a Milena fizeram, né? Então eu lamento por isso, não, nós estamos falando com adultos, né? Não vou ficar cobrando um a um aí, acho que vocês sabem o que tem que ser feito, e eu lamento porque aí acaba diminuindo, né? Então, nesse sentido, para recompensar as 2 alunas que fizeram, então eu vou mandar o brinde tanto para a Júlia quanto para a Milena. Meninas, mandem no e-mail o endereço de vocês, com CEP e tudo mais, que eu vou estar mandando esse brinde, tá? Aos demais, fica essa reflexão aí, né, gente? Eu acho que eu cobro tão pouco vocês, assim, a gente está vendo tão o básico do básico, e mesmo assim, ainda às vezes não, as coisas não saem, né? E como eu coloquei lá na mensagem, não basta fazer só a avaliação, tá? Confiram a lista de presença de vocês. Quem não está fazendo as atividades participativas não está recebendo presença. Vai reprovar por falta de participação, tá? E é besteira, né? Porque são coisas tão simples de fazer que vocês podem ir fazendo. Show? Tranquilo? A partir daí, pessoal, eu até ia fazer a aula síncrona hoje, mas eu desconfio que se não analisaram nem os vídeos, não leram o texto e não assistiram o vídeo do professor da UFRJ. Então, eu vou fazer uma alteração nessa proposta, vou propor umas atividades, um questionário, e aí na próxima aula a gente debate essas questões e corrige esses questionários ao vivo ali com as questões, para refletir um pouco sobre esses 2 próximos tópicos, e também já propondo a nossa terceira avaliação que a gente ainda vai fazer esse ano, que vai ser o infográfico, né? Cada um de vocês vai fazer um infográfico sobre distribuição, modelo de transmissão de doença, e vai ficar legal, vocês vão ver que é bem interessante de fazer também, tá bom? Então, esse é o ponto, tá? Hoje vocês têm a aula destinada a fazer a leitura desses materiais, são os 3 materiais que estão ali, e a responder as questões, tá? E tem até quarta-feira que vem para fazer. Então, estão aqui, 2 materiais já foram propostos na aula passada, como eu falei, né? Estão aqui. É um artigo que fala sobre saúde e ambiente e as doenças emergentes no Brasil, e ele faz uma revisão do que a gente já está vendo e fala sobre um pouco a dinâmica da transmissão de doenças. Tem o vídeo do professor da UFRJ falando sobre a dinâmica de transmissão das doenças, e tem um material da Universidade de São Paulo que trata sobre medidas de ocorrência de doenças. Então, são esses 3 materiais aqui. Esse vídeo pode ser baixado, né? Então, vocês podem baixar ele também. O artigo sobre saúde e ambiente e as doenças emergentes no Brasil também está disponível. E o material da USP, porque é um material mais simples, então ele tem um entendimento e uma leitura simplificada que fica bem legal porque a gente quer trabalhar, tá? Então, são esses 3 materiais aqui. Esses 3 materiais, eles vão ter como base, então, esse questionário que eu deixei aqui para vocês, que vocês têm até quarta-feira para estar respondendo. Vou abrir ele aqui e a gente vai conversando sobre ele. Bom, então são perguntas, todas as questões estão nos materiais, tá? Então, cópias da internet, cópias até do próprio material, eu não quero, não vou aceitar. Se for para pegar cópia, não faz, tá? Daí eu não perco tempo corrigindo coisas que os outros falaram, e vocês não perdem tempo ali 10 segundos para fazer um copia e cole da internet. Então, se for para fazer copia e cole, não precisa fazer. Acho que isso pode ficar bem claro aqui para a nossa relação. A partir disso, vocês sabendo que tudo está nos 3 materiais, e eu retirei essas questões dos materiais, a ideia é que vocês coloquem com as palavras de vocês, claro que pode, né, citar ali, referenciar algum termo específico, mas tentem expressar o que vocês pensam sobre o tema, que eu acho que isso é muito mais relevante do que a gente só ficar copiando, tá? Então, a primeira questão ali já fala, né, qual que é o papel da população sobre a dinâmica de transmissão de doenças? Isso está descrito no vídeo do professor Guilherme, então, entender, né, a gente está falando de população de novo, né, a gente não está falando de análise clínica de um indivíduo, qual que é o papel da população na hora de se transmitir doenças, principalmente as infecciosas, né? Ele esclarece isso no vídeo
E até por associação e que a gente viu até agora, acho que já fica para vocês refletirem sobre isso. Questões culturais, questões sociológicas, políticas, psicológicas, ecológicas, biológicas, o que isso tem em relação com a população que influencia essa dinâmica da transmissão da doença, né? A gente tem o caso da Covid-19 aqui, a dinâmica de como essa doença se transmite, ela está muito relacionada a esses aspectos da população. Então, o vídeo explica um pouco isso também, e vocês vão colocar isso escrito. Questão número 2. Quais os principais aspectos na dinâmica de transmissão de doenças infecciosas? Tá? No vídeo, o professor Guilherme também aponta isso, que a gente tem alguns aspectos que não que predominem, mas que se destacam na hora da gente fazer essa análise, né? E ele fala lá das questões biológicas, das questões ecológicas e das questões sociopolíticas, tá? Que são todos aqueles aspectos que a gente já viu também durante os períodos patogênicos, né? Então, qual que é o papel da biologia nessa questão? A gente tem, vocês apresentaram isso. Quem apresentou doença infecciosa falou sobre vetores, falou sobre suscetível, né? Alguém apresentou um ciclo lá da doença transmissível. Questões ecológicas, né? Será que alguns vírus, bactérias, fungos e outros patogênicos, eles estão no ambiente, sempre estiveram, mas como o ser humano tem invadido outras regiões, essas doenças estão sendo transmitidas, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração e isso está no vídeo sendo explicado também. E as questões sociopolíticas, né? A gente tem uma questão que influencia nessa dinâmica, que tem a ver com a posição política, né? Um representante eleito que diz que máscara não funciona vai ter um reflexo na população, uma população que entende a importância da vacina vai ter um outro reflexo, a população que não entende vai ter um outro reflexo, questões econômicas, né? Uma população que você pede para ficar em casa, mas que não tem condições de ficar em casa, vai ter um outro reflexo. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que refletir, e o professor Guilherme sintetiza isso muito bem, vai auxiliar vocês bastante nessa resposta. Depois vem um termo bem específico, né? O que são eventos dependentes. Isso também está no vídeo. Né? O que são eventos dependentes? Esse é um ponto interessante para a gente entender essa questão coletiva, né? Não fazer uma análise individual das doenças e da epidemiologia. A gente não está falando de indivíduo. O que eu penso pouco importa na representatividade de grupo, né? O que eu penso para doenças infecciosas e a forma como eu ajo individualmente tem pouco reflexo na questão coletiva. Ah, mas o coletivo não é a soma dos indivíduos? Sim, mas a gente precisa, então, que, para além do que a gente faça, outras pessoas façam também. Então, essa dependência precisa ser colocada sobre perspectiva, tá? Isso está no vídeo também. E aí, gente, ele fala de uma outra questão que a gente vai ver ao longo do tempo, quando for falar de causalidade, for falar de outros pontos, que é um conceito de número de reprodução básico, tá? Mais conhecido como R0. O que é esse número, né? É uma representação bem interessante, porque a gente tem uma representação numérica ali, por exemplo, igual a 1. Se for abaixo de 1, a doença transmissível não se propaga. E se for acima de 1, ela tem uma taxa de transmissão maior. Então, primeiro entendam o que é isso e depois a gente conversa mais sobre isso e faz depois umas questões, como calcular o R e tudo mais, outros pontos. Tá? Primeiro entendam o que é isso. No vídeo também tem bem explicado pelo professor ali. A questão 5 já está no outro artigo, né? Aquele artigo Saúde e Ambiente e as Doenças Emergentes, e também é uma reflexão. A relação entre a saúde da população humana e o ambiente é uma abordagem recente, a gente já viu isso. A gente já viu que a questão ecológica ela vem lá do tempo do apontamento da relação do ambiente com a população. Né? Então, justamente vocês refletirem aqui. Esse entendimento de que o ambiente impacta na saúde da população é atual ou não é? E o artigo faz uma revisão histórica com algumas teorias e alguns pontos que vocês podem estar entendendo melhor, reforçando o que a gente já viu também. Depois, na questão 6, também é uma questão de conceito. O que são doenças emergentes e o que são doenças reemergentes? Isso está bem escrito lá, é só vocês lerem que vocês vão entender bem facilmente. E quais são essas principais doenças que acontecem nesses casos de emergente e reemergente no Brasil? Né? Emergente, o que emerge, reemergente é o que reemerge, né? Mas lá está bem explicado e eu quero que vocês entendam isso para que a gente possa debater na próxima aula. Depois, a questão 7 também está nesse artigo, né, sobre saúde e ambiente.
E ele fala que esse artigo ele faz algumas críticas sobre o entendimento e o modelo epidemiológico atual. Ele faz isso em alguns pontos. Inclusive esse modelo que eu mostrei para vocês, sobre a questão pré-patogênica, patogênica e desenlace. Ele critica isso. Ele faz uma abordagem crítica a esse modelo e algumas outras abordagens também, quando se focou apenas no biológico, como quando se tem aspectos ambientais apenas como plano de fundo. Então, são várias as questões que são abordadas ali que vocês vão refletir e colocar a posição de vocês. A questão 8 já está no outro material, né? Aí a gente já está falando de quantificação de doenças, e aí ele está nesse material aqui, de medidas da ocorrência de doenças. E aí a pergunta é simples, no sentido de por que é importante quantificar as doenças para a epidemiologia? Né? A gente começa a falar de números aqui, a gente começa a falar de ciências que podem auxiliar nesse sentido. Né? Matemática, estatística, análise sociológicas. Então, análises sociológicas para quantificar a doença, sim, porque vai auxiliar na hora de quantificar essas doenças. Então, isso está descrito lá no material. Por que é importante, quando a gente se fala de grupos, quantificar doenças, né? Trazer essas doenças para números. E isso vai auxiliar muito vocês ao entendimento do que a gente vai ter semestre que vem, quando for tratar de dados epidemiológicos, acessar os sistemas de saúde, né? Então, tudo isso vai auxiliar bastante a esse entendimento. A questão 9. A questão 9, a gente vai voltar a um tema que a gente viu lá no começo, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei, né? A gente vai ver alguns tópicos aqui que todo mundo gosta de entender, para depois a gente ver isso mais específico. Então, a questão 9 também está no material, também está bem claro aqui, e vocês vão relembrar isso e vão definir o que é incidência e o que é prevalência. Né? Pela importância que se tem isso, e o material deixa bem claro essa diferença e, ao mesmo tempo, a importância do que é incidência e prevalência. Então, relembrem e peguem com base no material, que é esses temas, não cópias da internet. E, por fim, quais as principais aplicações na utilização dos estudos sobre a distribuição de doenças? Tá? Existem alguns pontos, algumas aplicações que também estão aqui no material, que fazem com que a gente reflita a importância da gente entender essa distribuição de doenças. Tá bem claro aqui no material, isso fica bem claro aqui, esses pontos importantes, né? Por exemplo, identificar os grupos mais vulneráveis, né? Quantificar o risco. Então, existem várias questões que estão importantes a partir do momento que a gente faz essa medição, essa quantificação das doenças, né? Acompanhar esse agravo, essa doença infecciosa, essa doença crônica ao longo do tempo. Então, tudo isso auxilia a epidemiologia a entender o cenário de grupos, né? Lembrei de mais um ponto aqui, a questão demográfica, né? Se algumas doenças começam a ser localizadas em determinadas regiões geográficas, isso pode também ter um apontamento demográfico, deslocamento de população, imigração, entre outros pontos, e a doença tem um papel significante nisso. Lembrem-se, por exemplo, quando a gente trata como descoberta, né, descobrimento de alguns países, como se já não existissem povos lá, mas quando um povo entra, né, num território novo, ele traz consigo patógenos, né, então isso acaba influenciando muito na questão demográfica dentro de um aspecto geográfico. Então isso também a gente tem que colocar sob perspectiva, certo? Então tá, pessoal, aqui ó, são essas 10 questões, a ideia é aquilo, né, sair da zona de conforto, o aluno como ativo no seu próprio conhecimento, vocês têm que buscar essas informações, não adianta ficar só passando slide aqui, que daí vocês vão assistir, vai ser legal, vai ser interessante, mas 2, 3 dias depois esquece tudo. Então a gente faz justamente o modelo contrário. Vão sair da zona de conforto, vão ler os 3 materiais, vão assistir o vídeo e vão ler os 2 textos, vão responder as questões, e aí semana que vem a gente conversa sobre as respostas e fixa esse conteúdo, né? Pesquisaram, escreveram, a gente fixa para ver se está tudo bem, correto, debate. Aí no dia 10, desculpa, eu proponho a atividade avaliativa final desse ano, né? Do final desse ano, que é a nossa A3, e vocês vão ter até o dia 17 para entregar. E no dia 17 eu deixo um texto sobre vigilância em saúde, para que em fevereiro a gente possa estar falando sobre vigilância em saúde também. Beleza, gente? Tudo certo?
Uma última questão, eu queria muito que nós tivéssemos participado do 11º Congresso de Epidemiologia que está acontecendo. Hoje, inclusive, tem várias palestras legais, mas infelizmente o evento foi fechado apenas com inscrição paga, os cursos também. Eu lamento muito que isso tenha acontecido dessa forma, pelo menos algumas palestras poderiam ter sido públicas, né? Mas entendo que o evento valorizou os convidados e esses eventos custam caro para se realizar. E eu espero que as próximas edições a gente consiga ter uma abertura, consiga participar, consiga assistir. Acho que vai ser bem legal e importante para o nosso desenvolvimento. Tá bom? Desejo uma boa semana. Eu vou dizer que estou à disposição, né? Por mais que essa seja a turma que menos me procura, né? O Arthur às vezes mandou um e-mail, a Rebeca mandou uma vez, a Milena acho que uma também. Mas eu ainda tenho a esperança que vocês vão fazer isso e a gente vai ser uma grande turma, né? No sentido de fazer as atividades, de participar, enfim. Tá bom, gente? Aproveitem aí, estudem hoje à tarde, terminem tudo hoje, né, para não ter que ficar fazendo nada aí durante a semana, final de semana, e a gente vai conversando, tá bom? Bons estudos, bom final de semana e até a próxima.